Boa noite, meus irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo. Mateus capítulo 28, vamos ler do verso 18 ao 20. Essa é a passagem do Evangelho de Mateus em que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele comissiona a igreja a pregar o Evangelho em toda a terra, em todas as nações. Então, vamos ler a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Oremos, irmãos. Curve a cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Pai bendito, nosso Senhor e Criador, Deus de todo o universo, muito obrigado, Senhor Deus, por permitir este encontro nesta noite de adoração e de louvor ao Teu nome. Nós nos alegramos, Senhor, na Tua presença. A Tua presença é maravilhosa, Senhor. A Tua presença alegra e anima o nosso coração e a nossa alma. Como diz o salmista, Senhor Deus, a nossa alma tem sede de Ti. Os nossos olhos se alegram, Senhor Deus, quando contemplam as maravilhas do Senhor. E hoje, nosso Deus, a nossa súplica é para que o Senhor, mais uma vez, nos dê entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos ensine, nos faça compreender e nos alegrar, regozijar, Senhor Deus, diante da verdade do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor Deus, a obedecer, a fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, para o louvor e a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador maravilhoso. Amém. Irmãos, observem com atenção no verso 19, Jesus diz que os seus discípulos precisam ir e precisam fazer outros discípulos. Nós falamos um pouco sobre o que é fazer discípulos no último domingo. E essa noite, no domingo que estamos, vamos falar sobre onde os discípulos devem ir, de onde devem vir esses novos discípulos. O texto diz no verso 19 que são de todas as nações. E aqui nós aprendemos de imediato que não há nenhum tipo de limitação geográfica para o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, ele não está limitado à fronteira de países. O Evangelho não é dos judeus, apenas dos judeus. O Evangelho ele é de todas as nações, porque Jesus Cristo está sendo conhecido em toda a terra pela pregação da igreja, pelo ensino de Jesus Cristo, pela palavra disseminada, pelo avanço do reino de Deus. E as nações do mundo inteiro, desde que essa ordem foi dada, elas têm ouvido o chamado ao arrependimento e o chamado a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, o Evangelho não está limitado a uma nação, a um lugar específico. O Evangelho se expande, ele é o Evangelho de toda a terra, ele é o Evangelho para todas as nações. Todo aquele que ouvir a palavra de Deus e crer em Jesus Cristo como Senhor será salvo, diz a Bíblia. Todo homem ou mulher que der ouvidos à verdade do Evangelho e olhar para Cristo e clamar por Ele será ouvido e será recebido pelo Senhor Jesus. De qualquer etnia,
ela pode clamar a Jesus Cristo em qualquer língua. Em qualquer língua o Senhor Jesus a recebe. Qualquer pessoa. Portanto, estas palavras do nosso Senhor Jesus na grande comissão precisam ser levadas a sério por nós, a igreja. Fazer discípulos não significa fazer discípulos que estão apenas perto de nós, nossos vizinhos, nossa família. Isso é fazer discípulos, mas não se limita às pessoas mais próximas. Devemos começar por elas. Devemos começar em casa, devemos expandir o Evangelho às pessoas que estão perto da gente, aos nossos vizinhos, amigos, mas o Evangelho deve avançar as fronteiras. O Evangelho deve subjugar as fronteiras das nações, das línguas, de toda e qualquer dificuldade cultural. Ele deve avançar vitorioso. Cristo deve ser conhecido, por isso ele deve ser pregado, e assim as pessoas vão conhecê-lo, crer nele, se arrepender dos seus pecados e serem salvas. Não há limitação nenhuma. No Antigo Testamento, Deus aparece a Abraão, ele tira Abraão da sua terra, da sua parentela, e ele diz: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Essa promessa de Deus se cumpre verdadeiramente em Abraão. De Abraão surge o povo de Israel. Do filho de Abraão com a escrava Agar, surge o povo árabe, que são em grande parte os muçulmanos que nós conhecemos hoje. Mas de Sara surge Isaque, e de Isaque a descendência abraâmica se expande, e ali nasce o povo de Israel, a nação de Israel. E é por isso que os judeus, os israelitas, eles sempre que falam sobre religião, eles batem no peito e dizem: nós somos filhos de Abraão. Abraão não é Deus. Abraão é um homem como nós, como outro qualquer. Mas acontece que Abraão é o homem pelo qual Deus fez surgir a nação, e ele fez surgir miraculosamente, porque Abraão era um homem velho que não podia ter filhos, sua mulher estéril. Então ele fez surgir uma nação de um casal de idosos de 100 anos de idade, cuja esterilidade também estava presente. Mas ele fez surgir uma nação, um povo. Então os israelitas sabem que eles são produto de Deus, eles são um milagre, eles são a promessa de Deus cumprida. Então eles se orgulham de dizer: nós somos o povo de Deus, Deus nos ama, Deus nos fez, Deus cuida de nós. Foi para nós, Israel, que Deus deu os profetas, que Deus deu os oráculos. Paulo diz isso no Novo Testamento. Quando ele está falando com os judeus, ele diz: não foi para vós outros que foram dados os oráculos divinos? Os profetas, irmãos, eram israelitas, eles eram judeus. Deus se manifestava ao povo de Israel. Todas as nações em volta de Israel não conheciam a Deus, não conheciam, não tinham a palavra, mas Israel tinha. Então eles de fato são um povo privilegiado, não resta dúvidas. Mas veja, esse privilégio todo, irmãos, acabou levando Israel a imaginar coisas contrárias àquelas que estavam nos propósitos de Deus. Israel começou a imaginar que a salvação era só para eles, e que Deus era um Deus só deles, e que nenhuma nação tinha o direito divino de ser salvo, de ser abençoado por Deus, só Israel, somente Israel. É por isso que no Novo Testamento nós encontramos muitas passagens deste nacionalismo israelita,
entre os fariseus e os povos e os homens mais religiosos dentre Israel. Os fariseus diziam: Abraão é nosso pai, nós somos filhos de Abraão. Eles diziam para Jesus isso, né? Jesus diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. E eles diziam: não, nós somos filhos de Abraão, filhos de Deus, eles estavam dizendo. Nós somos filhos de Deus, nós somos o povo de Deus. Essa ideia distorcida dos israelitas, ela começa ainda no Antigo Testamento. Porque, de fato, no Antigo Testamento, Deus está preservando especificamente Israel dentre todas as nações. E as nações em volta estão vendo um Deus do céu que existe no meio de um mundo politeísta, e os deuses das nações não podem fazer nada, mas o Deus dos céus faz tudo. Ele cuida de Israel, ele abre o Mar Vermelho para o seu povo sair do Egito, ele lança pragas destruidoras, violentas sobre o Egito, ele traz morte sobre o Egito, ele faz grandes sinais, prodígios, miraculosos, ele vai cuidando do povo. E a Bíblia diz que as nações que estavam visualizando essas coisas acontecer, as nações que viram o que aconteceu com o Egito, começaram a temer a Israel e ao Deus de Israel. Quando os israelitas vão entrar na terra de Canaã, em Jericó, a prostituta Raabe, ela diz: eu sei, eu tenho ouvido o que o Deus de vocês fez no Egito e como ele cuidou de vocês. E quando eles ainda estão no deserto, algumas nações vizinhas, elas dizem saber, ter conhecimento do que Deus fez por elas, por Israel, por aquelas pessoas. Então o nome de Deus era conhecido e, consequentemente, era conhecido como o Deus de Israel, o Deus que cuidava de Israel, o Deus que ajudava Israel, que protegia, guardava o povo de Israel. Era o Deus de Israel. Jonas recebe uma ordem de Deus. Deus diz ao profeta Jonas: vá até a grande cidade de Nínive, na Síria, e ali diga a todos que serão destruídos em 40 dias. Vá e pregue pelas ruas daquela cidade, grande cidade, e diga que em 40 dias o Deus dos céus trará destruição, miséria sobre todos aqui neste lugar. Mas Jonas não vai. Ele simplesmente desobedece a Deus. Deus diz: vá para a Síria. E ele vai na direção onde hoje é a Espanha. Ele pega um barco e vai numa direção contrária, fugindo da tarefa que Deus lhe deu. Essa tarefa, irmãos, não era uma tarefa ao qual Jonas deveria ter algum receio. Deus não estava dizendo que ia salvar a Síria. Deus estava dizendo que ia destruir a Síria, destruir Nínive. Então Jonas deveria ir com muita alegria, deveria chegar em Nínive e dizer: olha, o Deus de Israel vai destruir vocês, assírios. Vocês são idólatras. Vocês que desobedecem os estatutos e juízos do Senhor, o Deus de Israel, vocês serão destruídos. 40 dias vocês têm, serão destruídos. Mas ele não quis pregar e foge. Mas Deus faz ele ir para Nínive. E ele prega em Nínive, como Deus mandou. Então essa ideia que nós encontramos nas Escrituras Sagradas de uma nacionalidade, o Evangelho, a palavra de Deus, as bênçãos, a salvação ser somente para Israel, ela estava enraizada ali.
Ela começa no Antigo Testamento a ganhar corpo e ela se desenvolve no Novo Testamento. Quando Jesus vem ao mundo, ele diz: eu vim tão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio pregar para Israel, para as ovelhas perdidas de Israel. Ele está dizendo que a missão dele ali era Israel naquele momento. Ele, olhando para a cidade de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, ele diz, já no final do seu ministério: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te juntar debaixo das minhas asas. É uma figura de cuidado, de proteção, de carinho, como uma mãe ou uma galinha que cuida dos seus pintinhos. Ele diz então: e vocês não quiseram, Israel não quis o cuidado de Cristo, do Senhor. Numa passagem anterior, Jesus diz aos discípulos: vão de 2 em 2 pregar a palavra. Mateus capítulo 10, vocês podem inclusive olhar esse texto, versículos 5 e 6, o texto diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis o rumo aos gentios, não vão pregar aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era o que Cristo estava dizendo: Israel, é para Israel. E aquilo foi enraizando no Antigo, no Novo Testamento, a ideia de que era apenas Israel. Deus era Deus só de Israel. A salvação é só para Israel. As boas novas, as bênçãos contidas na palavra, os tesouros de Deus, somente para Israel. Aí Jesus Cristo é pregado na cruz do Calvário. Ele morre, mas ressuscita, como havia dito, no terceiro dia. E antes de ser assunto aos céus, ele aparece durante 40 dias, e aparece aos seus discípulos, e aparece a uma grande multidão de pessoas que viram Jesus e testemunharam que ele havia mesmo ressuscitado dos mortos, que ele estava vivo. E aqui no final do Evangelho de Mateus, nós temos essa passagem da grande comissão, em que parece que quebra tudo que aqueles homens pensavam, tudo que a maioria dos israelitas imaginava. Naquela passagem da grande comissão, Jesus diz: ide, portanto, meus discípulos, ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. E todas as nações, de toda a terra. Não é apenas para Israel. Deveria começar com Israel, como de fato assim foi. Ele cria Israel, dá os oráculos divinos a Israel, dá os profetas, dá os sacrifícios, toda a lei, toda a adoração, toda a revelação para Israel. Mas Israel deveria levar essa mensagem, que era o propósito de Deus, a toda a terra, a todas as nações. No século XVIII, um pastor batista, William Carey, o pai das missões modernas, ele, deparando-se com essa passagem do Evangelho de Mateus, ele então conversa com muitos pastores dos seus dias, pastores batistas em sua maioria, e naquela época a Inglaterra estava completamente dominada pelo espírito do hipercalvinismo.
Então, a maioria dos pastores e das igrejas naqueles dias não tinha qualquer ideia, desejo, qualquer íntimo desejo real de levar o evangelho a outras nações. Quando alguém aparecia com essa ideia, que eles diziam, é uma ideia tola, quando alguém mesmo assim chegava com essa ideia, eles logo diziam, quando Deus quiser salvar as pessoas, Ele vai salvar outras pessoas sem a sua ajuda. Foi isso que William Carey ouviu de um influente pastor batista chamado John Rayland, um dos maiores pastores batistas em termos de respeitabilidade no século XVIII na Inglaterra. Filho, sente-se, ele disse. Quando Deus quiser salvar os pagãos, Ele fará isso sem a sua ajuda. Mas William Carey não aceitou essa palavra desse homem, deste reverendo pastor, porque ele entendia que a Bíblia, a palavra de Deus, era mais importante do que a palavra daquele pastor. E ele insistia com isso. Ele dizia, veja, Jesus diz, ide, portanto, faça discípulos de todas as nações. E os homens daqueles dias diziam, esta ordem foi dada tão somente para os discípulos de Jesus, naquele contexto, naquela época, e não se aplica ao nosso tempo. Foi uma palavra específica para aquele momento histórico do primeiro século. E a igreja cumpriu isso em Atos dos Apóstolos, eles diziam. Mas essa palavra não é para nós. Nós não precisamos sair hoje e pregar o evangelho aos pagãos. Deus não está chamando a igreja para fazer isso. E ele não se conformava com essa ideia. Ele nunca desistiu de pregar o evangelho em todas as nações, o evangelho em toda a terra. Meus irmãos, o plano de Deus, que está aqui revelado claramente na grande comissão, de pregar o evangelho a todas as nações, ele também está no Antigo Testamento. Ele também vai se desenvolvendo e as pessoas na época não vão tomando ciência disso. Por exemplo, quando ele diz a Abraão, farei de ti uma grande nação, de ti sairão reis e nações sairão de ti. Ele também diz, tu serás uma bênção para todas as nações da terra. Ele está dizendo que Abraão, ou a descendência de Abraão, abençoará as outras nações. Como pode acontecer isso, se não pela pregação da palavra, pela revelação de Deus, por levar o evangelho salvífico a todas as nações do mundo? A ideia de pregar e evangelizar as nações já estava embutida desde o começo no plano de Deus. A ideia de Deus pregar a palavra a todos já estava ali. Mas veja, desde o princípio era preciso começar com Israel e dali seguindo. Na mesma ideia que eu apresentei aqui, começa em nossa casa, com nossos familiares descrentes, parte então para os nossos vizinhos mais próximos, nossos amigos, o ciclo vai ampliando, até chegar em toda a terra. Em Atos 1, verso 8, a Escritura Sagrada diz exatamente isso. Jesus Cristo diz exatamente isso nessa passagem. A palavra de Deus diz que começando por Jerusalém e por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, não apenas em Jerusalém, não apenas em Israel somente, mas partindo de um núcleo e se espalhando e indo até os confins da terra. Atos 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra.
A ideia de pregar para todas as nações estava lá. O profeta Isaías fala disso, de um evangelho que alcançará as nações, que Israel alimentará os povos, que todos os povos recorrerão a Israel. E a ideia ali era de ir para Israel para receberem o privilégio, a bênção de Deus pelo evangelho, pela palavra pregada. Então, sempre foi a ideia pregar o evangelho em toda a terra, em todo lugar, a todas as pessoas, a todas as línguas. Jonas, voltando àquela história, para entendermos melhor esse contexto. Jonas não queria ir, mas ele foi. Deus o fez ir. Deus disse que ele precisava ir. E ele então chega até a grande cidade de Nínive, com seus 120 mil habitantes, que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda, e eram como bebês infantis. E Jonas começa a pregar uma palavra dura. Em 40 dias, Deus destruirá esta grande cidade. E naquela época, irmãos, um pregador, ele começava a caminhar nas ruas de uma cidade ou nas praças, e ali ele pregava a mensagem, e toda a cidade ia ouvindo. É mais ou menos como um carro volante, um carro de som, que vai passando, fazendo seus anúncios nas ruas, e as pessoas nas suas casas vão ouvindo. Assim foi Jonas. Ele começou a caminhar nesta grande cidade e pregar a mensagem que Deus lhe deu. Serão destruídos em 40 dias, diz o Senhor, Deus de Israel. E ele não queria ir, porque ele sabia que Deus podia salvar, mesmo os ninivitas. Ele não queria pregar, porque Deus podia salvar. E quando ele prega essa mensagem duríssima, Deus salva os ninivitas. O texto diz que eles se arrependem dos seus pecados. O rei decreta em toda a cidade de Nínive um jejum solene, inclusive um jejum até dos animais. Ele proíbe que se dê alimento aos animais. Todas as casas, todos os moradores têm que fazer jejum ao Deus dos céus por causa dos pecados deles. Eles se vestem de roupas de pano de saco, cobrem suas cabeças de cinza, arrependidos dos seus pecados, com a pregação de Jonas, a pregação de condenação, de destruição, de juízo, e se arrependem. E o que é isso senão Deus já mostrando lá nos dias de Jonas que a salvação não era só para Israel, mas também para os ninivitas, mas também para os samaritanos mais tarde. A salvação era para todos, todas as nações. E alguém pode dizer: mas pastor, a mensagem que Deus ordenou a Jonas foi uma mensagem de destruição, de condenação dos ninivitas. Exatamente. E foi através desta mensagem de condenação que o Espírito Santo abriu o coração deles, que o Espírito Santo fez com que eles entendessem a verdade, olhassem para si mesmos e vissem seus próprios pecados, a miséria, a destruição que estava neles, e se arrependessem dos pecados. Ah, meus irmãos, para salvar um homem, vocês não precisam se preocupar com o que vão pregar das Escrituras. Qualquer porção das Escrituras, qualquer verdade revelada da palavra de Deus, Deus pode usar para abrir o coração de qualquer pecador. E Ele tem feito isso na história, Ele tem feito isso nas Escrituras, Ele tem feito isso no mundo, século após séculos. Aquela mensagem tão dura, ela foi usada por Deus para quebrar a malícia, a dureza do coração deles e levá-los ao arrependimento. E aí não adianta ninguém argumentar dizendo: Deus queria destruir Nínive, Deus queria salvar Nínive.
Porque é Deus quem salva, é Deus quem abre o coração, é Deus quem transforma, é Deus quem dá coração novo, é Deus quem envia o Espírito, é Deus quem regenera o homem, o pecador. O desejo de Deus sempre foi salvar aquela geração de ninivitas com aquela mensagem dura, para que eles vissem os seus pecados, enxergassem a sua própria maldade e pudessem ser alcançados pela mão de Deus. E foram. Desejo de Deus nos dias de Jonas, salvar Nínive e os seus habitantes, e ele o fez. Ele queria salvar aquela nação, e ele fez isso. A mulher Ciro-cananeia chega para Jesus e diz: Rabi, deixa que eu coma somente as migalhas que caem da mesa dos israelitas. Ela estava falando, ela disse que queria as migalhas espirituais daquilo que os israelitas tinham, que era o banquete. Não, eu me satisfaço com as migalhas espirituais da tua palavra, da tua bondade, da tua salvação. E ela recebe o que ela quer, a salvação, porque ela crê em Jesus Cristo. O Senhor diz: nunca vi tamanha fé como dessa mulher em Israel. Dessa mulher, Ciro, dessa cananeia. Portanto, irmãos, o ideal do nosso Deus sempre foi salvar. Veja algumas passagens rapidamente, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 4, vocês podem ouvir, ou se quiserem podem abrir suas Bíblias para acompanhar. Capítulo 4, versos 24 ao 25. O texto diz assim: e a sua fama, a fama de Jesus, correu toda a Síria. Veja onde estava chegando a fama de Jesus Cristo. A Síria, que era uma região pagã, não era israelita. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, atormentados, endemoninhados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou os sírios. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Ele curava os sírios, ele era bom com os sírios, ele dava do seu poder, da sua misericórdia para os sírios, já naqueles dias. No capítulo 8, por favor, avancem um pouco mais, notem, a partir do versículo 5, diz assim essa passagem muito conhecida do centurião: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhes um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai; ao outro: vem, e ele vem; e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos, atenção, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Veja, no reino dos céus. Cristo já estava dizendo que a salvação não era só para Israel, era para os sírios, era para muita gente do Oriente, do Ocidente, de todos os lados, e todos estarão na mesa que estará Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas.
Mais uma passagem, capítulo 10, apenas o verso 22 dessa passagem. O Senhor diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim, porém, será salvo. Todos, por causa do nome dele, sereis odiados de todos, de todo lugar, de todas as pessoas, de todas as nações, por causa do meu nome, do nome de Jesus. Portanto, irmãos, olhem agora de novo para o texto da grande comissão e entendam que o propósito do nosso Deus é salvar todas as nações, pessoas de todas as nações. Deus tem povo dele, eleitos de Deus, homens e mulheres predestinados para a vida eterna de todas as nações. Do Japão, do Brasil, da Rússia, do Iraque, de todo lugar. Há homens, mulheres que foram eleitos na eternidade para a salvação e eles serão alcançados pelo Evangelho. É por isso que Jesus diz: ide, portanto, façam discípulos de todas as nações. Todas as nações. Agora, deixe-me dizer, há um custo para isso. Quando o missionário William Carey, decididamente, convencendo a cada dia mais pessoas de que o evangelho tem que ser pregado aos pagãos, quando ele determinado, junto com os seus amigos determinados, decidem levar a coisa adiante, eles são um grupo de 13 pessoas aproximadamente, 13 ou 14 pessoas aproximadamente, todos de igrejas do interior, todos de pequeníssimas congregações, sem nenhuma influência. Não havia sequer um pastor mais conhecido. Todos pobres, na verdade, paupérrimos, todos eles. Não tinham nada. Eles levantam uma oferta nesse dia, irmãos, e o que é coletado é algo tão pequeno, irmãos. É como a oferta daquela viúva pobre. Mas veja, aquele homem vai à Índia, prega o evangelho e ele desperta o coração de toda a igreja cristã na Europa e na América do Norte para pregar o evangelho aos pagãos. E a obra que quer e realiza ali é algo tão fantástico, irmãos. Deus usou tão maravilhosamente aquele homem que ele é chamado de o pai das missões modernas. Contra tudo e contra todos, mas ao lado de Deus, ele vai ao mundo, ele vai às nações. As pessoas colocavam muitas dificuldades, e uma delas é a seguinte: como você poderá sustentar-se numa terra estrangeira? O custo de missões é altíssimo. As pessoas que diziam isso, elas estavam falando uma coisa real, verdadeira. Sustentar missões é caro, meus irmãos, custa muito recurso. Há igrejas locais que não conseguem sequer sustentar-se, que dirá sustentar um pastor, um missionário, com toda a sua casa, sua família, numa terra estrangeira, tendo que sustentá-lo para que ele não morra de fome com a sua família. Não é coisa fácil, é caro, muito caro. Por isso que as igrejas se reúnem para juntas fazer missões, porque é caro, muito caro. E eu estou enfatizando isso, para que vocês saibam que uma das responsabilidades que nós temos como cristãos, homens que são chamados por Jesus para levar o evangelho a todas as nações, é sustentar a obra missionária com os nossos recursos. O que sustenta a obra de missões não é o Estado, não é o dinheiro do Estado, não é o dinheiro de homens ímpios ricos.
O que sustenta a obra de Deus e a igreja de Deus são os tesouros que Deus concede ao seu próprio povo. Somos nós, com os nossos bens, com os nossos recursos. Nós precisamos colocar os nossos recursos diante da obra de Deus. Nós não precisamos ser avarentos e ficar com todo o recurso que Deus nos dá para o nosso próprio bel prazer. Nós precisamos tirar parte dele, isso é mordomia, tirar parte daquilo que Deus nos deu e devolver ao Senhor para sustento da obra missionária. Essa é uma convicção que toda a igreja precisa ter: sustentar a obra de Deus na terra, a obra missionária na terra. Eu lembro de uma história que aconteceu aqui em Teresina, na PIB, Primeira Igreja Batista de Teresina, há muitos anos atrás, com 2 jovens que depois se tornaram homens influentes na história batista brasileira. E esses homens começaram, então, eles estudavam as Escrituras, meninos na época, eram crianças, como o Yuri e o Benjamin, e eles começaram a estudar as Escrituras com a igreja, com os irmãos, e falavam assim, em missão, em pregar o Evangelho, expandir a palavra, e precisava de recursos para fazer isso. Eles ouviram o pastor falando, a igreja precisa levantar dinheiro, recurso para a obra missionária. E eles conversaram entre si e disseram, olha, vamos ajudar 2 meninos que não trabalhavam, crianças, vamos ajudar, vamos fazer isso. E um dizia para o outro, como nós vamos fazer isso? Não sei, mas nós vamos fazer isso. E eles começaram, irmãos, a vender coisas em Teresina. Eu não me lembro exatamente o que era que eles faziam para arrecadar dinheiro, mas era uma venda que eles tinham, não sei se era doces, bombons, eu não sei o que era. Mas aqueles 2 meninos, naquele ano, levantaram mais dinheiro do que toda a igreja junta para a obra missionária. 2 crianças desempregadas. Não há impedimento se você quer ajudar a sustentar a obra do Senhor na terra. E você é chamado para fazer isso. Não é uma opção. Não é algo que você vai dizer assim, eu vou pensar se eu vou ajudar ou não. Se você é crente, você é chamado a fazer isso. Deus está convocando você a fazer isso. A sustentar a obra. E Ele dá recurso a você para isso. Faça isso. O segundo ponto importante, irmãos, que nós temos aqui em fazer discípulos de todas as nações, é que algumas dificuldades nós vamos encontrar pelo caminho. Às vezes, você pensa, olha, eu sou capaz de fazer discípulos na minha nação, perto de mim, eu consigo cumprir a primeira etapa do ID, quando ela está ainda no território local, na minha língua, na minha cidade. Mas a partir do momento em que o Evangelho precisa extrapolar os limites de fronteira do meu país ou do meu estado mesmo, e eu tenho que fazer missões longe de casa, você talvez com sinceridade diga, eu não tenho como fazer isso, eu mesmo. Mas você sabe que Deus vai levantar pessoas que vão fazer isso em seu lugar. Pessoas que Deus vai vocacionar para a obra missionária. E a sua tarefa, irmãos, aqui, é orar por essas pessoas, para que elas avancem. Você já sabe que precisa ajudá-las nisso, com seus recursos, mas você também precisa orar. Orem. Talvez você pense, a nossa igreja não tem missionários, a nossa igreja não tem ninguém levando o Evangelho para outras partes. Veja, o mundo, irmãos, é um mundo de pessoas perdidas em sua grande maioria. As pessoas não conhecem a Jesus, não conhecem nada do Evangelho salvífico do nosso Deus e não estão ouvindo o Evangelho. Você precisa fazer algo. Ore para que Deus levante homens. Jesus diz, os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, é a palavra de Cristo. Você precisa orar.
Uma das tarefas da grande comissão é oração. Ore para que Deus desperte missionários. O mesmo Deus que levanta pastores é o mesmo Deus que levanta, vocaciona homens para fazer missões. Ore. Talvez, se você orar, não tenha medo disso, mas Deus pode despertar você para a obra missionária. Vocês acham que Paulo, até aquela idade em que ele era o perseguidor da igreja de Cristo, pensava em missões, tinha interesse em sair da sua terra e visitar ali lugares que ele nunca sequer havia sonhado de pôr os pés um dia? Ele nunca pensou nisso, irmãos, nunca. Ele perseguia a igreja de Jesus Cristo, matava os cristãos. Mas um dia Deus tem um trato com Paulo e diz: tu é um instrumento meu, escolhido para levar a minha palavra aos gentios. E ele envia Paulo por toda a terra, irmãos. Paulo vai por toda a Europa, aquela parte mediterrânea da Europa, até provavelmente chegou na Espanha, lá onde estava ali fugindo o missionário Jonas. Paulo anda por ali, ele vai em todas as regiões da Ásia Menor, Roma, Itália também, Grécia, ele vai pregando Cristo. Deus despertou o coração daquele homem naquela idade para ser um missionário. Ele pode despertar o seu. E não adianta você dizer que não vai, porque a vocação de Deus é maior. Na verdade, você vai com gosto e com prazer, porque Ele vai fazer você amar a obra, se você for um daqueles que Ele vai despertar para a obra. Mas se não for você, ore, porque certamente alguém Ele vai levantar, porque Ele deu a tarefa. Ele quer ver o mundo alcançado, Ele quer ver pessoas de toda a terra salvas. Paulo estava na cidade de Corinto, disposto a ir embora, como vocês sabem disso, e ele estava disposto a ir embora no dia seguinte, porque ninguém ouvia a pregação, e Deus diz a Paulo, numa visão à noite: Paulo, continue pregando nesta cidade, pregue, não se cale, pregue o evangelho. Eu tenho multidão de povo aqui, povo que ainda não foi alcançado, que Deus ainda não havia despertado, mas estavam lá. E Paulo fica, prega, e muitos são alcançados. Ore, Deus vai levantar os missionários que vão por toda a terra. Se vocês tiverem o privilégio e o desejo de ler a história missionária da igreja, irmãos, há um livro que eu gostaria de indicar a vocês chamado O Evangelho em Toda a Terra. Esse livro conta a história das missões, especialmente uma parte que muito me tocou foi a história das missões, desde quando começa com William Carey, depois vai progredindo. Missões na África, na China, na Índia, coisas grandes, irmãos. Deus fez coisas maravilhosas, coisas inacreditáveis. Homens que decidiram morar na selva, na savana africana, sem nada, e foram despertados por Deus para pregar, não conheciam nada da língua, estavam diante de índios muitas vezes que eram canibais, diante de feras selvagens, e foram, atravessaram rios perigosos e foram pregar o evangelho. Deus fez grandes coisas e ainda faz coisas grandes. Ore para Deus despertar a igreja local, despertar pessoas na igreja, chamar os seus missionários para a obra da pregação, para que a terra seja alcançada, para que o evangelho seja pregado em todas as nações. Faça isso. Você é chamado para fazer isso, para sustentar, para orar. Você é chamado para fazer isso. Se você mesmo não pode ir, faça como os amigos de William Carey, que seguravam as cordas, lembram? Carey disse naquela figura de linguagem maravilhosa: eu vou descer no fundo do poço, mas vocês vão segurar as cordas. E aqueles que não vão na campanha de missões, eles vão sustentar a missão segurando as cordas, com suas orações, com seu dinheiro e com tudo que eles puderem. Eles farão isso. Faça, igreja.
Cristo, na grande comissão, ordena: faça discípulos de todas as nações. É uma ordem para a igreja. Lembrem, fazer discípulos é um imperativo. É um imperativo, a palavra está no imperativo. Deus está mandando fazer isso, mandando sua igreja fazer isso. Faça. Se você não tem um coração ardoroso pela obra missionária, se o seu coração é frio como uma pedra de gelo, se você não ama os perdidos e deseja vê-los alcançados pela palavra de Deus, você precisa de mais oração, porque talvez você nem mesmo seja um cristão. Você precisa parar e pensar nessa possibilidade. Se o seu coração não se apieda pelos homens que estão indo para o inferno, se você não sente, não chora, se nada dói em você sabendo que seus amigos estão perdidos, amigos seus que morreram esses dias ou há pouco tempo, e vocês sabem que não são cristãos, eles estão condenados eternamente, estão no inferno. Vocês estão ouvindo? Eles estão no inferno agora. Parentes de vocês estão no inferno, nunca sairão de lá, perdidos eternamente. Se isso não dói em vocês, irmãos, é possível que vocês não sejam crentes. Orem para que Deus acenda a chama no coração de vocês, para que Deus provoque vocês, para que o Espírito de Deus incomode vocês, para que a perdição dos homens sem Cristo incomode vocês, para que vocês desejem vê-los alcançados. Orem: Deus, desperta meu coração de pedra, Deus, desperta minha alma, ajuda-me a ver a situação real dos perdidos. Oração, meus irmãos, missão envolve oração. Vamos orar, fiquem de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus e da terra, que Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, hoje e para todo sempre, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos salvar, por enviar homens que pregaram o Evangelho para nós. Nós ouvimos e cremos, e o Senhor, graciosamente, nos tirou daquele estado de podridão espiritual, de miséria, de ruína completa, e nos salvou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó meu Deus, desperta-nos a alma, Senhor, para que possamos olhar para as missões de maneira como nós devemos fazer, colocando nossa vida, nossa alma, nossos recursos ali, para que a terra seja alcançada, Senhor, para que as gerações do nosso tempo conheçam Jesus Cristo, nosso Deus, conheçam sua bondade, sua misericórdia, sua graça, conheçam sua história, seus grandes feitos, seu poder, e sejam alcançados. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a crer nisso, a desejar isso de todo o coração, meu Deus. Nós só temos o Senhor, Pai. Se o Senhor não nos socorrer e nos deixar entregue a nós mesmos, não há outra coisa para a nossa vida senão continuar nesse mesmo ritmo insatisfatório, desobediente. Deus, vem com Teu Espírito Santo sobre nós, sobre a Tua igreja, Pai, sobre o mundo inteiro, as igrejas do mundo inteiro, e desperta o coração delas para a palavra de Deus, para a pregação, para que os perdidos sejam alcançados, para que o nosso coração se alegre com a salvação dos perdidos. Nos ajude, Senhor. Não deixes que as coisas do mundo sejam maiores ou mais importantes para nós do que a salvação de uma alma. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.